Saúde, meus amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus. Hoje nós vamos ter uma conversa breve sobre um assunto muito importante na vida de todo cristão. Nós vamos falar um pouco sobre nós fugirmos do pecado. Muitas vezes, meus amados, nós, ao invés de fugirmos do pecado, nós corremos para o pecado. E é algo muito importante para todo cristão, para todo aquele que escolhe servir a Deus, que escolhe andar nos caminhos do Senhor, compreender que nós temos que ter o discernimento de todas as coisas que nos aproximam de Deus e daquelas que nos afastam de Deus. Muito interessante a gente fazer essa reflexão. Como texto base, nós temos Gênesis, capítulo 39, versículo 11, que diz assim: Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Versículos 11 e 12 de Gênesis. Esses dois versículos estão falando de quê? José. Todos já ouvimos falar da história de José. Aquele jovem que foi vendido para o Egito como escravo pelos seus irmãos, porque os seus irmãos foram tomados pela inveja, pelo ciúme. Chegando no Egito, ele é vendido para Potifar. Quando José chega na casa de Potifar, a palavra de Deus nos diz que aquela casa passa a ser próspera, que tudo vai dando certo. Potifar coloca José como tomando conta de tudo da sua casa, organizando tudo. E a palavra de Deus diz que José era um jovem belo, um jovem com uma aparência muito boa. E isso chamou a atenção da mulher de Potifar. Essa mulher, ela cobiçou José e ela queria possuí-lo. E ela chegou um dia para ele e diz assim: deite-se comigo. José olha para ela e diz: de maneira nenhuma. O meu senhor deixou tudo em minhas mãos na casa dele, só me advertiu de uma coisa, de você. E aquela mulher foi, mas ela ficou com aquilo na cabeça, ficou querendo, e José continuou seu trabalho, e Deus abençoando a casa de Potifar, e José trabalhando. E a palavra de Deus nos diz aqui que certo dia, quando José chega para trabalhar, está só ele naquele local e aquela mulher observa. Certamente ela diz: hoje ele não vai fugir. Porque também podemos até conjecturar que ela era uma mulher bela, uma mulher arrumada, uma mulher que poderia ser sensual. E ela chega até aquele jovem e convida de novo: venha deitar-se comigo. E ele: não, de maneira nenhuma. E ali aquela mulher agarra José e ele, para conseguir fugir, ele sai correndo e ela fica só, né? A palavra de Deus diz que ela fica só com o manto dele nas mãos dela. Meus amados amigos e irmãos, nós podemos tirar lições poderosas através desses dois versículos para a nossa vida. José era um jovem que ali ele estava na condição de escravo, mas ele aprendeu que ele deveria ser temente ao Deus de Israel, e o Senhor dele confiou tudo na mão dele. Só pediu que José não tivesse nenhum relacionamento com a esposa dele. E naquele momento, se José não tivesse consciência que aquilo era pecado, que aquele ato iria afastar
afastá-lo da presença do Deus de Israel, ninguém estava vendo, meus amados. Estava só aquela mulher e ele, e aquela mulher há muito tempo perturbava José, e José disse, não, de maneira nenhuma. Mas José fez o quê? Fugiu do pecado, saiu da presença daquela mulher. E o que nós podemos tirar para a nossa vida? Meus amados amigos e irmãos, nós sabemos que existem situações, muitas vezes no nosso trabalho, pode ser na igreja, pode ser na sua vizinhança, pode ser até na sua família. Situações que lhe levem a pecar contra Deus, que lhe leve a fazer algo que vai afastar a presença de Deus da sua vida. O que você deve fazer? O que foi que José fez, meus amados? José ficou lá para aquela mulher ficar agarrando ele, ficar tentando ele? Não, José fugiu. Então, nós devemos nos afastar. Se for uma amizade que está tentando nos tirar da comunhão com Deus, de fazer o que é correto, nos afastemos dessa pessoa. Se for algo amoroso com alguém que diante de Deus é pecado, que não vai trazer nada positivo para a nossa vida, nos afastemos. Se é o nosso celular, nossa rede social, sim, porque hoje, gente, amados amigos e irmãos, nós temos algo poderoso que pode ser usado para o bem, mas também para o mal, que chama-se redes sociais. Nessas redes sociais, muitas vezes inicia-se uma conversa e essa conversa vai gerando algo que, se você for observar, vai terminar com algo que nos afasta da presença de Deus. Nós devemos bloquear, nós devemos parar de conversar, porque nós somos, amados, pecadores. Pecadores remidos quando reconhecemos o Deus Todo-Poderoso como o único Senhor em nossas vidas. Mas nós somos pecadores. Nós devemos ter a atitude de José, nos afastarmos, corrermos, fugir de tudo que nos leva ao pecado, de tudo que nos afasta da presença de Deus. A palavra de Deus diz que naquela época aquela mulher acusou José de ter tentado molestá-la e ele foi preso, né? Mas tempos depois ele é chamado pelo faraó, consegue decifrar o sonho do faraó e ele chega à posição de governador da poderosa nação do Egito. E através da vida de José, aquelas vidas do Egito e das circunvizinhanças, das regiões, todas aquelas regiões foram salvas quando vieram os anos de fome. Deus nos diz através dessa palavra, meus amados, não nos deixemos cair em tentação e chegarmos a pecar. Fujamos de tudo que nos leva ao pecado, porque Ele tem bênçãos poderosas para as nossas vidas. Você pode até estar pensando agora, mas eu só converso com aquela pessoa, só são trocas de mensagens. Mas tem problema não, no meu trabalho isso é só brincadeira. Não leva a nada, mas leva. Muitas vezes o inimigo de nossas vidas, nossas almas, coloca aquilo como sem nenhuma intenção e acaba sendo famílias destruídas, a sua vida tem um impacto negativo muito forte. Reflita, meu amado amigo e irmão. Observe se o que você está fazendo, se essa amizade, se um local que você vai, se algo que você fala, se brincadeiras no seu local de trabalho, na sua família, seja onde for, se aquilo é construtivo espiritualmente. Porque o objetivo do cristão
é buscar uma vida de santidade na presença do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus nos mostra através da sua palavra como nós devemos caminhar. Ele nos mostra que mesmo que naquele momento a gente ache que perdeu algo, posteriormente ele nos abençoa grandemente, como aconteceu na vida de José. Que nós possamos refletir nessa palavra que Deus trouxe ao nosso coração nesse dia. E que nós tomemos a decisão de fugir de tudo que pode nos levar ao pecado. E assim, eu e você possa cada dia mais nos firmar na presença do Deus vivo. Que Deus possa abençoar poderosamente as nossas vidas. Que nós possamos cada dia mais estarmos firmes em sua presença e andarmos de acordo com a sua vontade. Que a palavra de Deus prevaleça em nossas vidas. Que nós possamos compreender que o melhor lugar para estarmos é na presença de Deus. Assista nossos vídeos, curta, compartilhe, divulgue esse canal para aquele irmão que está precisando de uma palavra. Que nós possamos ser canal de bênçãos para muitas vidas. Deus abençoe poderosamente. Amém.